Sim, sou o Silva. Olá, pessoas. Faz tempo que a gente não traz aqui Narrativando pro canal, mas vamos trazer novamente aqui com um arco que eu vou defender. Eu vou defender Foxy, o melhor arco de One Piece. Para quem não sabe, meu arco favorito, todos me perguntam todo o tempo, Silva, qual é o seu arco favorito de One Piece? E eu sempre falo o mesmo. Foxy, melhor vilão, melhor desenvolvimento de personagem. Cara, é incrível, cara. É incrível. Não tem como alguém falar mal. É impossível alguém falar mal de Fox pra mim. Impossível. Não dá. Infelizmente não dá. Vamos ver aqui o One Piece. Fox me traumatizou. Análise narrativa 6. Tem outros que a gente tem que ver aqui. Então, se vocês gostam desse vídeo trocando ideia, comenta aí. Eu quero ver os comentários de vocês. O que vocês acham do arco Foxy. Se vocês gostam ou não gostam. E se alguém gostar, como eu, que amo, vocês não xinguem a pessoa. Argumentem. Vamos lá. Quando lancei meu vídeo falando sobre Skypiea, recebi uma enxurrada de comentários dizendo que o próximo arco do mangá era incrível, que era o melhor de One Piece, uma maravilha, algo inimaginável. E animado eu fui ler, só pra encontrar isso. Ah, tá. A gente vai começar a ler One Piece em live, então ele lê, né? A gente assiste. Então talvez tenha alguma discrepância aí, mas vamos lá. Pelo que fiquei sabendo, boa parte das pessoas esquece completamente a existência dele. Isso faz sentido, já que esse é, até agora, o pior arco de One Piece, disparado. E eu vou te explicar tecnicamente porque ele falha em ser memorável. Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre o pior arco de One Piece. Esse vídeo é uma análise técnica da narrativa. Cara, elenco aqui, 3 arcos são piores do que Foxy. 3, fácil. Que é pior que Foxy, por exemplo, Marineford. Muito pior. Muito pior. Cara, facilmente. Falar que, sei lá. Cara, todos os outros são muito piores. Não dá. De One Piece. Ou seja, vai falar de como o Oda escreveu a história, e não necessariamente da história em si. Vamos abordar o mangá do capítulo 303 até o 321. Logo nas primeiras páginas temos a finalização do arco de Skypiea. E apesar de não ter nada narrativamente de destaque aqui, temos uns temas muito legais. Os amigos do Cricket estão desesperados por ele abandonar o seu objetivo de encontrar a Cidade de Ouro, mas logo ficam animados quando ele pergunta em qual aventuras eles devem se focar. Pra quem não sabe, o que ele tem aqui na cabeça é uma noz. Agora, afinal, encontrar o ouro... Eu nem tô zoando, o Oda falou que era uma noz, não era? O Oda falou que eu acho que é uma noz, né, que eles colocam na cabeça. Nunca foi o foco, e sim provar que a cidade existia. Outra informação pra vocês aqui, Isso daqui, nunca foi o foco, e sim... Isso daqui existe. Esse efeito aqui que é causado... existe de verdade, tem um nome. Silva, qual é o nome? Aí eu esqueci. Falei isso no SBS, tá aí vários SBS no card pra você conferir lá no canal Sim Soul Lives. Provar que a cidade existia. Então, partir para uma nova jornada é algo simples, mas muito importante. One Piece é cheio de mensagens positivas, que eu adoro. Não só o Cricket, vários outros diversos personagens incorporam valores de coragem, esforço, companheirismo, lealdade, sacrifício, responsabilidade, enfim, de sair para uma aventura. São valores positivos que transcendem a vida, e é exatamente o que heróis faziam em contos antigos. Sinceramente, na minha opinião, a sociedade está defasada de heróis. De pessoas que fizeram atos incríveis e superaram barreiras que pensavam ser impossíveis. Cara, uma coisa que tá me cansando de verdade é que todo mundo hoje em dia tem que ser... Teve a moda do anti-herói, né? Um cara que não é tão bom, mas não é tão ruim, então não sei o quê. Mas isso tá cansando já. Às vezes eu só quero ver um cara que é bom mesmo. E um vilão que é vilão mesmo, assim. Porque de vez em quando tem... Pô, o vilão, pra ele ser bom, ele tem que não sei o quê. Cara, às vezes eu só quero um vilão. Vilãozinho, normal, assim. O cara é ruim. Por quê? Porque ele é ruim, é isso. Eu gostaria de ficar uns 20 minutos falando da importância de modelos positivos. De pessoas incríveis que te fazem querer ser incrível e tudo mais.
Só que esse não é o foco do vídeo. Mas, pelo menos, One Piece ajuda a começar a criar uma pequena chama em quem lê. E, dependendo da pessoa, isso pode se tornar o combustível para começar alguma mudança significativa na própria vida. Para mim, quem lê histórias e não tira essas reflexões pessoais, está perdendo boa parte do que faz elas realmente incríveis. Enfim, voltando à narrativa, vamos lá. Depois desse momento bem bacana, vamos para Mocktown, onde o Sarquis e o Bellamy estão brigando. Inicialmente, achamos que há até algum desentendimento entre eles, mas algumas falas de fundo deixam a gente confuso, porque os piratas estão reclamando sobre alguém ter chegado ali. Daí, tudo começa a fazer sentido. Doflamingo está na cidade, e de alguma maneira ele está obrigando os dois amigos a lutarem. Sua apresentação é visualmente de baixo pra cima, mostrando como ele se acha superior e é egocêntrico, a ponto de querer matar os caras que... O nome disso daí é fotografia, o nome do plano é aquele famoso plano contra-plongé, né? Sujaram o nome do bando dele. Além de tudo, vemos o seu poder, sem explicações. O Oda só nos dá a mão dele em uma posição específica, que dá a dica de ser a capacidade de controlar as pessoas como marionetes. E esse provavelmente é o motivo dos caras lutarem entre si. Isso é muito bom. Temos muita informação transmitida indiretamente, o que deixa a qualidade de leitura muito maior. Isso é interessante, porque narrativa, né? Já que ele é um narrativando, não é só o roteiro que são as... A galera de vez em quando confunde roteiro com palavra, com diálogo. Roteiro é tudo, né? Quando você fala que uma pessoa entrou pela porta, isto já é roteiro, né? E já que a gente está em uma ferramenta visual, o mangá ali, você comunicar as coisas sem falar é o ideal, né? Quando você fala, bacana, precisa ter diálogos ali de vez em quando, para você ajudar na comunicação, mas quando você mostra e não precisou escrever, ou no caso do audiovisual, quando você mostra e não precisou falar, é muito melhor. Porque é um personagem interessante, de vez em quando não é aquele personagem que fala muito, é aquele personagem que diz muito sem abrir a boca. Uma ótima apresentação de personagem. Continuando a história, temos o Aokiji andando de bike no mar, que é a preparação para a aparição dele no futuro, e vemos uma galera falando sobre a família do Goldie Roger ser problemática. E no vídeo passado me falaram que o Goldie Roger morreu antes do Luffy nascer, e eu não tinha percebido a linha temporal, ou seja, não tem como ele ser o pai. Mas ele tem um irmão, o Ace, e daí... Esse aqui é o verdadeiro, né? O que morreu é o falso. Temos algumas opções. Eles podem ser filhos da mesma mãe. Esta imagem. E o Goldie Roger ser algum parente, tipo irmão da mãe deles. Eles podem ser filhos da mesma mãe e de pais diferentes, com o Goldie Roger podendo ser pai do Ace, ou só um parente de ambos. Ou eles podem não ser irmãos de sangue, mas de criação. Por exemplo, se eles cresceram no orfanato ou se eles são primos muito próximos. Sim. E aí o Roger pode ser parente deles ou pai do Ace. Acho que essas são todas as possibilidades. Se eu esquecer alguma coisa, deixa aí nos comentários. Logo depois, eles chegam em uma ilha onde tudo é longo. O Oda faz uns momentos bem engraçadinhos aqui. Mas sem esperarmos, o Oda comete um crime de guerra, nos atacando com uma arma biológica chamada Fox. Eu acho que esse é o pior personagem de One Piece até agora. É, pior que o Satori e que o Homem-Pérola. Nem tô falando em relação ao design, mas sim como um todo. Ele é um personagem que permanece com a gente durante uns 20 capítulos. E cara, ele é fantástico, ele é incrível, velho. Isso daqui tudo que tá falando é... Meu Deus, não dá. O Fox é o melhor personagem de One Piece, para... Desinteressante. Ele tem uma apresentação ruim e suas ações não geram impacto algum no status quo da história. São muitas coisas pra gente tratar. Então dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre One Piece. Vamos lá, começando sobre a apresentação dele. O Oda tenta nos fazer ter antipatia dele, mas a maneira que isso é feita é muito fraca. Ele atira no cavalo do velho e aparece rindo, mostrando como ele é mau e babaca. E antes disso, temos uma cena triste do cavalo esperando pelo dono, do tempo que ele passou sozinho, do quanto ele sofreu.
tudo para nos fazer ter empatia por ele e maximizar a raiva pelo Foxy. Olha que quando o cavalo caiu, eu tomei um susto, achando que ele tinha tido um ataque cardíaco ou quebrado a pata. Mas a partir do momento que revelou que ele tomou um tiro do Foxy, eu fiquei... sério? Além do próprio cavalo não ter tido tempo de tela suficiente para ser relevante emocionalmente, o fato do Foxy aparecer aqui, um elemento Vou metaforar o narrativando aqui, ó. Além do próprio cavalo não ter tido tempo de tela suficiente para... Não teve tempo de tela, porque você leu o mangá, então não teve tempo de papel. Vem na minha, pô. Não vai falar mal de Fox, não. ser relevante emocionalmente, o fato do Foxy aparecer aqui, um elemento extra na história que também não tem nenhum peso emocional, faz com que a situação fique mais desinteressante, na verdade. Isso rola por vários motivos, inclusive a apresentação fraca do Foxy. Gerar antipatia machucando alguém inocente ou algum animal é uma das técnicas mais antigas do storytelling, e é muito poderosa, de fato. John Wick matou cachorro. Meu Deus. Beleza, bora matar o cara. Mas quando ela é usada só como uma ferramenta e não como algo para enriquecer a trama, fica assim, meio solto. Fora que essa técnica já foi usada em One Piece em diversos momentos. Por exemplo, aqui é batendo claramente um animal, né? A Malvina, coitado do Kobe. Foi usada em One Piece em diversos momentos. Qual é o nome dela? Por exemplo, Álvida. Álvida. Cara, eu não lembro o nome dela. Álvida. Eu falei Malvida. Álvida. Álvida. Tá escrito aqui, ó. Álvida. Batendo claramente, né? Álvida, aquele moleque com 2 queixos, os piratas da montanha no capítulo 1, etc. Nesses casos até funcionou, devido ao fato da técnica estar ligada diretamente ao roteiro e ao movimento da história. Aqui só ficamos, tá, quem é esse cara? A gente não conhece ele e não liga pra ele. Isso não acontece só pela maneira que ele é introduzido inicialmente, mas também pela maneira que ele é tratado nesse começo. Você entende ele como uma piada, e não de uma maneira positiva. Além dele ser um personagem gag, que é o objetivo do Oda aqui, que ele seja uma piada, ele... Cara, só vou falar uma coisa. No arco do Foxy, nós temos o Luffy com Afro Power. Argumentos estão na mesa, vamos ver. Seja uma piada, ele também é narrativamente descartável. Desde o primeiro quadro dele, temos dicas de que ele não vai mudar o status quo da história. Ele tá lá meio que pra encher linguiça. Você sabe que isso não vai dar em nada. E isso fica cada vez mais óbvio conforme o arco avança. A maneira que ele reage ao Luffy falando do cabelo dele, o design, os capangas, o objetivo, enfim, tudo em volta dele grita arco de enrolação. Provavelmente, o Oda fez isso para respirar um pouco, ou desenhar coisas que estava afim. É normal que autores serializados semanalmente sacrifiquem qualidade para ganhar tempo e preparar coisas melhores, descansar e vários outros motivos. E pelo que vocês falam de Water 7, esse realmente deve ter sido o caso. Ele fez um arco fraco para se focar em outra coisa. De qualquer maneira, é bizarro vermos uma apresentação tão ruim, tão próxima de uma ótima. Foxy e Doflamingo fazem um baita contraste da diferença na apresentação de um personagem. Já falando do Dave Backfight em si, é interessante e teve momentos divertidos, porém temos 2 problemas. O primeiro é que as consequências são muito altas. Em uma história, quando isso acontece, as coisas ficam altamente previsíveis. Afinal, se o mundo vai ser destruído se o herói perder, provavelmente ele não vai perder, porque senão acabou a história. Então, nada que afete... E é por isso que, quando acontece, e raramente acontece, é tão legal, que eu digo assim, é tão imprevisível, né? A gente estava conversando hoje em live sobre o final de Vingadores Guerra Infinita. E quando acontece o final do filme, você fala, como assim? Como assim isso daqui aconteceu? Por quê? Porque o previsível era isso não acontecer. Você fala, tá, mas ele não vai conseguir, né? Porra, ele é o vilão, velho. Ele não vai conseguir. Enfim. Permanentemente, o status quo da história vai se concretizar, tirando qualquer tensão de possivelmente perder um membro da tripulação.
Aí você pode até me dizer, mas narrador, esse arco é de comédia, não é pra levar as coisas tão a sério. E você tá certo, mas isso nos leva ao segundo problema. Peraí. Narrador, esse arco é de comédia. Você não pode levar as coisas tão a sério. Tô fazendo meu papel aqui. Esse arco tem muitas falas de coisas que não estamos engajados emocionalmente, tornando acompanhar todos os textos algo extremamente cansativo e maçante. Além dos próprios personagens interagindo com o bando do Foxy, temos o anunciante, que não para de falar, e às vezes enche quase a página inteira com balão de texto. Sinceramente, tinha momentos que eu só queria passar as páginas de tão arrastado que estavam os diálogos. A recompensa por ler esses balões são algumas piadas, mas se você não achar graça nelas, como é o meu caso, a tarefa fica muito mais difícil, porque você não tira nada de positivo ao ler aquilo. Lembra que um quadrinho está competindo pela sua atenção, e seus adversários são o celular, o computador, outros quadrinhos, jogos e... What? Cara, Fox tá te ensinando a ser forte. Convicção. Maitogai, 500 vezes mais. Fox, na verdade, se você for bem, tá te treinando, cara. É pros fortes, não é pros fracos. Por aí vai. Pelo menos o final da corrida de barco é bacaninha. E temos alguns Jamboree. momentos que sim, são divertidos. Por exemplo, a cena do Zoro dando uma bronca no Chopper, para ele ser homem e aceitar a responsabilidade. E aí o Chopper, respondendo ao Sanji, que chamou ele de comida de emergência, diz: "Me cozinhem, me fritem, eu não ligo, eu sou um homem." Que é uma parte que me tirou umas risadas. Outro ponto bacaninha é o Afro Luffy aparecendo, como vocês bem me mandaram no Twitter. Bacaninha? Finalmente, depois de repetir a mesma piada várias vezes, o Oda usa ela de maneira interessante, fazendo o Fox ficar triste ao ser zoado pelo Luffy e revelando a sua localização na névoa. Não só essa, mas algumas outras piadas são repetidas nesse arco, o que em geral deixa tudo bem mais arrastado. O conceito da Noru Noru no Mi é legalzinho e tem aplicações interessantes, mas infelizmente todos os problemas que já mencionei nesse vídeo atrapalham o aproveitamento ou simplesmente o desenvolvimento da história. Um pequeno destaque vai para a maneira que o Luffy ganhou a luta, que foi bem criativo e interessante. Durante todo o combate, tivemos uma sequência de tentativa e falha. O Luffy quase conseguia algo, mas então era jogado para uma posição pior que antes. Até que caímos na sala com o espelho e entendemos mais do funcionamento do poder do Foxy. Isso também serve de preparação e justificativa para a vitória do Luffy, fazendo o momento ser visto como uma ideia legal, e não só uma solução roubada que o leitor não viu de onde veio. Então, pelo menos nesse quesito, o Oda continua mandando bem, mesmo num arco mais fraco. O famoso socão no vilão dessa vez também foi bacana, visto que teve uma pequena mudança na fórmula, que no caso foi ver lentamente ele acontecendo. Dessa parte do arco, acho que a minha última menção seria o Luffy pintando a nova bandeira do Foxy. Esse tipo de comédia menos forçada me agrada muito. Em geral, esse Dave Back Fight estava cheio de conceitos legais, mas foram meio desperdiçados na execução. Que isso? Mas o arco não é de todo descartável. Assim como no início tivemos algo interessante, o final também nos reservava uma surpresa. O Aokiji, mencionado lá no início, aparece, e a sua apresentação é interessante por alguns motivos. Ele é todo diferentão, já mostrando como personagens poderosos de One Piece são excêntricos. Ele também não estava inicialmente interessado em lutar contra os Chapéus de Palha, e ajuda o velho da ilha, abrindo caminho para ele procurar seus companheiros. Olha esse arco. Isso gera uma piada bem engraçada do Luffy lembrando que eles são os vilões da história, e que para civis, a marinha realmente é a maior aliada deles nesse mundo. Esse ponto também é interessante porque o poder do almirante é apresentado para ajudar uma pessoa e não para atacar. Apesar de sutil, esse é o tipo de coisa que ajuda a formar o clima e a concepção das coisas. Piratas são os vilões nesse mundo. A maioria deles é cruel e assassina. Luffy e algumas outras tripulações são mais aventureiros do que realmente piratas no sentido tradicional da palavra. E isso é mostrado para nós através de vários outros personagens. Bellamy, Doflamingo, Arlong, Álvida e por aí vai. Então curti esse momento para reajustar a perspectiva das coisas nesse mundo, sem ter exatamente um lado bom e outro ruim. No fim, são pessoas. E existem maus elementos em todos os lados. A aparição do Aokiji também serve para ajustar a balança de poder. Já vimos como os Chichibukais podem ser poderosos, assim como outros piratas.
Agora estamos vendo indivíduos poderosos da marinha, e não só os marinheiros que servem para errar tiro. E o almirante também fala da família do Luffy, dessa vez do avô. Pera, como assim era difícil lidar com ele e também que devia algum favor? E por que ele disse que só veio checar o Luffy Tudo isso então em Fox, disse hein? que ele tem que Tudo morrer isso em agora? Fox. Será que o avô do Luffy é o Gold Roger? Pô, não sei mais. Vou esperar o mangá me falar mesmo. Fazer árvores genealógicas não é meu foco aqui. De qualquer maneira, eu achei essa transição pra luta meio abrupta. Em um capítulo, ele diz que não tá lá pra atacar eles, depois ele diz que vai matar, depois ele diz que a Robin que é perigosa, que tem um passado dark, que sei que lá, até que ela que estoura e ataca ele. Daí vira briga generalizada. Em geral, porradaria. ela é interessante. Não sei o que comentar Gente muito fora congelada. isso. Tudo que eu poderia acrescentar, eu já disse nas outras análises de One Piece. Ok. Mas até pensei que essa luta poderia dar algum problema narrativamente. O inimigo era muito poderoso para ser derrotado. Ou teríamos uma solução genial, um deus ex-máquina, plot armor ou algo do tipo. No fim, foi meio que a última opção, o famoso vou te poupar e estamos kits. Não que tenha me incomodado, mas infelizmente finalizou o arco realmente mantendo a ideia de ser um arco de enrolação. No fim, o status quo não muda. As coisas antes e depois do arco basicamente se conectam. Tanto é isso que no capítulo 322 as coisas começam totalmente desconectadas do capítulo 321. Sem nenhum pingo de estresse em nenhum personagem. É lógico. Pra mim, Porque o Fox tirou o estresse dos personagens. Isso daqui só não vê que não quer, o pô. saldo, infelizmente, foi negativo. E considero esse o pior arco de Não é One Piece possível. até Não o é momento. possível. Normalmente, eu sempre falo algo motivador nesse momento, dizendo como fico impressionado com One Piece e que mal posso esperar. Mas hoje não vai rolar isso. Porém, o mangá ainda tem muito crédito, e dá pra ver que foi um arco feito pra reajustar o ritmo da história e organizar as ideias do Oda. Pelo que percebi, a maioria da comunidade não gosta muito do arco, até Que se isso? esquecendo da existência dele. E aí, o que você acha? Me diz aí nos comentários. Eu preferiria que o Oda tirasse umas férias, mas suspeito que ele já morreu há muito tempo e que existem 3 inteligências artificiais que se alimentam do cérebro dele e escrevem One Piece sem parar. Aproveita que você chegou ao final do vídeo e me dá uma força. Clica no joinha e se inscreve no canal para eu saber que você quer mais One Piece, porque depois desse arco eu vou precisar de um incentivo. Me apoie pelo clube de canais. A partir de míseros R$5 você tem vários benefícios. Se você for comprar mangás na internet, usa o meu link afiliado da Amazon. Assim você também me apoia. Link na descrição. Caso você queira apoiar esse canal aqui também, a gente tem as mesmas coisas. Caso você queira apoiar o Narrativando, vai no canal dele e apoia ele, sem problema nenhum. No nosso canal aqui também tem para você apoiar a gente aqui. O poder do Afro Luffy foi demais para o Narrativando. F pelo nobre guerreiro. Vamos ver se tem... E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal. Legal. Alziris Martins, Bruno Aqui Macabelos, são o nome da galera? Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Matos. Legal, Souza deixa eu ver Santana, aqui se tem alguma Washington ceninha. Não tem. Filho. E a todos que apoiam. É isso, pessoas, ó. Acho incrível o jeito que você entrega as suas falas sem mudar o tom. É sério. Falar de uma teoria da conspiração que nem essa do Oda, sendo substituído com tanta calma, pra mim é um talento. Mas aí, né, ele se perdeu. Infelizmente, o Narrativando, ele tá errado, né? No final das contas, eu quero falar que dessa vez ele tá errado. Infelizmente, né? Não é o pior arco. De maneira nenhuma. Arcos muito piores aí, como eu falei. Marineford. Foxy não ser um bom vilão? Cara, quem é Barba Negra perto de Foxy? Aí eu te falo, Silva, eu fiquei entediado. Silva, eu detestei o Foxy. E aí eu te pergunto, ele é vilão ou ele é herói? Joguei essa. Vilão ou herói? Um vilão você tem que detestar ou um vilão você tem que amar? Ah, esse é o pior arco? Temos o pior vilão. É isso. Esses são meus argumentos. Argumentos aqui. Tá aí na mesa, quem quiser. Melhor arco de One Piece. Incrível. Será que alguém vai acreditar?
Será que tem gente que tá acreditando em mim ou será que o pessoal entendeu que... Não? Será que alguém vai comentar, né, que eu tô... Ah, mas foda-se, vamos lá.